Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. E o tema de hoje é ética na psicanálise. Ética na psicanálise um, porque nós teremos uma próxima aula com a parte 2, tá certo? No finalzinho da aula, como de costume, nós vamos abrir os microfones para vocês que quiserem perguntar, interagir, tá certo? Então, se for surgindo aí dúvidas, vão anotando, vão escrevendo aí, porque no finalzinho a gente vai abrir para trocar um pouquinho, tá certo? Bom, vamos iniciar. Mais uma vez aqui eu gostaria de me apresentar, quem ainda não me conhece, eu sou Débora Monteiro, tá? É, Sou professora da casa já, leciono para turma de psicanálise, turma de formação e turma do mestrado também, tá? Sou mestre e doutora em psicanálise, sou pedagoga, formada em letras também. Tenho algumas especializações aí no campo da neurociência, da educação especial inclusiva, o autismo, e sou neuropsicopedagoga, então atuo basicamente nessas vertentes aí educacionais, tá certo? E de saúde mental. Bom, a palavra ética, já que o nome, né, o título da nossa aula é ética, nós vamos entrar um pouquinho, né, no conceito do que seria a ética. Nós vamos também trazer o que seria a moral, que está ali intrinsecamente ligada à ética. É uma aula, assim, de suma importância, até porque no divã nós precisamos ser éticos, né, entender esses caminhos, quais os limites, né, quais as linhas aí tênues que perpassa o nosso serviço, o nosso trabalho enquanto psicanalistas, tá certo? E para quem deseja seguir a carreira aí de mestre e doutor na área, vocês vão formar novos psicanalistas. Então, é mais do que importante entender, né, esses conceitos, tá certo? Bom, a palavra ética, ela tem o substantivo aí feminino, né? E ela parte da filosofia, que é responsável pela investigação dos princípios, né? Aquilo que move, aquilo que motiva, né? Aquilo que distorce, que disciplina, orienta o comportamento humano. Então, ela vai investigar justamente o que move o ser a agir, por que ele age. Por que o ser humano ele age de tal forma? Por que fulano de tal age ou se comporta de tal forma, né? Então, a ética ela vai se debruçar e entender o que seria isso, né? Refletindo especialmente a respeito da essência das normas, dos valores, das prescrições, exortações presentes ali em qualquer realidade social, né? Então, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas abastadas ou não, elas têm ali a sua ética, que é o que norteia ali o seu pensamento, o seu proceder, suas práticas, né? Bom, o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, né, e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade, né, é profissional. Vamos lá. Ética dentro da psicanálise, né? A ética na psicanálise, ela não se refere apenas a um conjunto de regras morais, né? Pré-estabelecidas, pré-definidas, seja por religião, sempre trago isso, seja por família, porque são dois pilares aí, por exemplo, que balizam muito, que norteiam muito, que tem grande força e ímpeto, né, e poder assim de influência mesmo nas decisões dos seres humanos. Então, a ética, ela não se refere apenas a essas regras morais, né, predefinidas, mas sim uma ética da ação, da interpretação e do desejo. Então, a ética dentro da psicanálise, ela não vai se debruçar simplesmente naquilo que nas regras pré-estabelecidas, mas ela vai se debruçar justamente em entender esse desejo, né, do indivíduo, interpretá-lo, né, entender essas ações, tá certo? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, se aprofundar um pouquinho mais daqui para frente. Bom, é uma ética que se manifesta na prática clínica, tá certo? Gravem isso, é uma ética que se manifesta na prática clínica, no modo de conduzir o tratamento, né? E na relação transferencial do analista e do analisando.
que sempre, geralmente, ele ocorre, né? Ele pode ocorrer no divã, e a gente tem que sempre estar atenta a isso, essa relação de transferência e contra-transferência. Em psicanálise, a ética da ação, interpretação e desejo, ela está intrinsecamente ligada à prática analítica, né? Como eu falei. E ela envolve muito a condução da análise. Como é que o analista, né, que é a pessoa que está ali, o psicanalista, ele é um analista. O analisando é aquele indivíduo que chegou ali com a sua queixa, com a sua demanda, né? Então, a ética dentro da psicanálise, ela está ligada à condução. E geralmente quem conduz é o analista, tá? Então, ela envolve essa condução da análise, a relação com o desejo do analisante, né? E a posição do analista diante do inconsciente, né? Porque o analisando, ele vai trazer situações, ele vai trazer combinações, ele vai trazer falas, combinações que eu falo de falas e comportamentos ou não, né? Que são ali de ordem inconsciente. E como é que o analista vai se portar frente a isso? Eu sempre falo que a gente não tem fórmulas prontas, né? E a ética, ela não se limita, como eu falei, a um conjunto de regras morais, mas se manifesta na forma como o analista lida com o desejo do analisante, com a transferência, né, e com a própria posição no processo analítico. Bom, e aqui a gente vai destrinchar um pouquinho o que seria essa ética da ação. A ética da ação na psicanálise, ela refere-se à postura do analista, na condução ali do tratamento. Não se trata de uma ação moralizante, gente. Ou seja, o nosso papel não é fazer o que as religiões fazem. Muitas vezes condenar, criticar, apontar, né? Porque a religião não seria para isso, a sua essência, né? Religião vem do religare, né? Que significa se religar, né? Religar o ser humano a Deus, voltar-se para Deus, não é isso? Mas o que a gente vê hoje por aí é uma religião que critica, que condena, que se não fizer tal coisa vai para o inferno, que é o que vai ter um purgatório, enfim. Uma série de coisas que eu não vou entrar nessa seara agora, tá? Mas a nossa ação não é essa ação, né, moralizante, né, da família, por exemplo, que pune. Não, a gente não está ali para punir ninguém, para chicotear ninguém. Tá? A gente está ali para fazer o ser humano, o indivíduo, encontrar os seus próprios caminhos, entender os seus próprios limites, entender os seus padrões, as forças que o dominam, não é isso? Então, a nossa ação, ela não se trata de uma ação moralizante, mas de uma ação que visa colocar o analisante, que é o indivíduo, em contato com o seu próprio desejo, né? E o que seria esse desejo, minha gente? Que a gente tanto fala dentro da psicanálise. O que seria esse desejo? É aquilo que muitas vezes eu quero, mas eu não assumo, eu não peito. Né? É aquilo que às vezes eu quero e eu nem sei que quero. Devido a tanto emaranhados de tantos traumas, tantos sentimentos, tantas ansiedades, tanta depressão, tanta coisa, tanta gente, tanta moral ali no meio envolvida, que às vezes eu nem sei o que é que eu desejo de verdade. E a nossa função está justamente aí. A nossa ética justamente está justamente aí. Está para ligar ou trazer à memória ao consciente aquilo que o analisando às vezes nem sabe. Está lá no inconsciente, adormecido, esquecido. E é como eu sempre falo, a gente tem um consciente, né? O pré-consciente, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Consciente é aquilo que a gente lembra perfeitamente. Hoje eu almocei o quê? Hoje eu não almocei. Pré-consciente, o que foi que eu almocei ontem? O que foi que eu almocei ontem junto? Que roupa eu usei há 2 dias atrás? E aí você força um pouquinho, mas você consegue lembrar. E o inconsciente é aquilo que você não lembra. Por que eu tô agindo assim? Eu não sei por que eu ajo assim. Por que eu repito sempre esse padrão? Não sei. E aí que entra a análise, fazer o indivíduo entender por que ele tem agido assim. Seria um trauma da infância? Seria um trauma adquirido? Um trauma
né, que se infiltrou ali pouco a pouco, sem que a pessoa se desse conta, tá? Então, a nossa ética é justamente trazer à baila aquilo que está no inconsciente, os desejos reprimidos, as paixões, né? O nosso id, né? E aí, o analista, minha gente, ele age ali como um operador do desejo, né? É como se ele conseguisse ali manusear, digamos assim, auxiliar, né, o analista, o analisando com suas próprias questões e auxiliar, fazer com que ele encontre uma posição mais autônoma, ou seja, a nossa função, inclusive eu sempre falo isso das minhas aulas, não é prender o indivíduo às sessões, não é você ter ali um processo analítico infinito, não, a sua função é fazer com que o analista ele se torne o mais autônomo possível. E quanto mais rápido, gente, é melhor até, inclusive, né? Bom, ética da interpretação. Vamos lá. A interpretação na psicanálise não é uma simples decifração, tá, gente? Ninguém aqui é vidente. Ninguém aqui tem uma bola de cristal, ninguém aqui lê mão, nada disso, tá? A interpretação na psicanálise não é uma simples decifração de sentidos ocultos, mas uma interpretação que visa despertar o inconsciente, como eu falei, né? E provocar o sujeito a se confrontar com seus próprios desejos e conflitos. Bom, eu sou a prova viva disso, eu faço terapia, né, gente, até hoje. Até hoje que eu digo entre ciclos, né, e outros, a gente vai ali se cuidando, né, dando atenção devida para algumas questões. E aí eu fiz terapia um tempo, parei, fiz outro tempo, parei. Lembrando que a gente que está atendendo, né, a gente não pode parar de fazer terapia. A gente precisa ter um analista superior que eu digo assim, com mais experiência, mais maduro, que possa ali nos auxiliar nesse processo de atendimento, né, aos casos clínicos ali no divã. E isso faz parte do tripé psicanalítico. Anotem isso, que é importante vocês saberem, tripé psicanalítico, tá? Então, outro dia, um dia desses, eu falei com minha psicóloga uma frase no início da sessão e daqui a pouco ela, ué, mas você não me disse isso, isso e isso? Então ela o quê? Veio e me confrontou. Bom, o que você falou antes não é muito o que você. Não se parece com o que você falou agora. O que você falou na última sessão não se parece com o que você está falando agora. Não bate, não orna com o seu comportamento. Então, a função da analista, né, do analista, é contrapor mesmo o sujeito. Não é você ficar ali alisando, massageando o ego, falando só palavras bonitas, o que ele gosta de ouvir. Verdades duras precisam ser ditas, tá? Verdades duras precisam ser ditas. Não é que você também vai sair por aí escrachando, moralizando ninguém, querendo que as pessoas entrem ali nos seus costumes, nas suas regras. Pelo contrário, quando a gente entra no divã, a gente tem que entrar despido de nós mesmos, despido dos nossos sentimentos, das nossas emoções. De repente, se a gente não teve um dia legal, um dia bacana, ó, se a gente está ali, a gente deixa os nossos problemas ó, do lado de fora do divã, mas a gente não traz, a gente procura fazer com que não interfira no processo ali de análise do nosso paciente. Religião, se você acredita em Deus, beleza, tem gente que não acredita, tá? Se você é cristão, é do candomblé, seja é espírita, seja qualquer que seja a sua religião, neutralize isso. E esqueça orientar paciente à luz da sua religião. A sua religião é a sua religião. Não queira impor, não queira adestrar, nada disso. A nossa função não é essa, tá? Então, assim, a ética da interpretação reside na capacidade do analista de realizar intervenções. Então, quando você vê algo, ó, acendeu a luzinha, ó, anota. No momento oportuno, vai lá ó, e solta, e alfineta mesmo o paciente. O paciente tem que se sentir cutucado. Para quando terminar ali o processo de análise, aí que comece, né? Aí que comece o processo de análise, de reflexão, de mudança, de choro, se preciso for,
né, para que ele desague ali aquelas emoções, aqueles sentimentos. Então, nossa função é dar umas cutucadas assim. Nada de chegar, gente, no divã, nada do nosso paciente chegar e a gente ficar só calado, sem falar. É por isso que muitas vezes a psicanálise leva uma fama ruim, porque os psicanalistas não fazem intervenção ali quando tem que fazer. A gente precisa pontuar, a gente precisa falar. Veio alguma coisa ali à tona, veio um sinal, mas para isso você precisa estar bem preparado, bem instruído, bem letrado, né? Nutrido das técnicas, sem se perder de ser um ser humano, né? Carl Jung, ele fala sobre isso, ao tocar uma alma humana, seja simplesmente uma alma humana. Domine todas as técnicas, todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja sempre uma alma humana. Então, assim, você vai dominar as técnicas e as teorias, alfinetar quando preciso for, sem perder a sua essência humana, sem perder de vista que você é um ser humano e que ali na frente tem um outro ser humano. Tá bom? Até porque a gente pode atender todo tipo de pessoas, né? Pessoas legais, pessoas bacanas, pessoas da alta sociedade, mas a gente pode atender também a escória da sociedade. As pessoas criticadas, subjugadas, criminosas, algemadas. Tudo isso pode cair no nosso colo, pode cair no nosso divã. E aí? A gente vai fazer o quê? A gente tem que estar pronto, né? Bom, então a ética da interpretação reside na capacidade do analista de realizar intervenções que não visem apenas a cura, tá? Mas que também promovam o encontro do sujeito com o seu desejo e com a verdade de seu sintoma. Às vezes a gente vai ter que levar o nosso paciente a entrar em colapso. Colapso mesmo. Ó, o que você falou aqui, ó, não bate. O que é que de fato você quer? O que é que de fato você deseja? No que de fato você acredita? Tá? Ética do desejo. O desejo ele é central, gente. Ele é central dentro da psicanálise. Se aprofundem nisso no desejo. Eu também estou me aprofundando nisso. É importante. Lacan ele fala bastante sobre isso, sobre o nosso desejo. Lacan ele foi um percursor de Freud. Ele aprimora e ele recita e ele relê Freud de uma maneira muito legal, de uma maneira bem assim, como eu posso falar, que a gente precisa realmente ter cabeça, né, psicológico. Quem escolher ser psicanalista vai estudar para a vida toda, tá? Porque cada hora surge uma coisa, cada hora vem, né, um argumento contrapondo o outro, e aí a gente vai vivendo. Bom, o desejo central na psicanálise, bom, o desejo é central, né, na ética da psicanálise. O analista orienta-se pelo desejo do analisando, busca desvendar o que está por trás de suas palavras e ações. Por exemplo, você recebe no seu divã uma pessoa que diz querer muito ser psicanalista. A sua função é desvendar o que está por trás dessas palavras. Porque, dentre tantas profissões, ele quis ser psicanalista. Nossa função é essa. Destrinchar isso aí. É uma missão fácil? Não é, porque às vezes o analista ele não conta tudo, ele fala nas entrelinhas, ele fala coisas que ali de cara, na primeira sessão, no primeiro momento, você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir desvendar, mas pouco a pouco a gente vai chegando lá. Como eu citei aqui, a nossa função nem sempre vai ser chegar a um denominador comum, a cura, mas colocar mesmo em confronto ali o analista com o sintoma dele, com o sofrimento, né? Bom, então, o analista orienta-se pelo desejo do analisando, busca desvendar o que está por trás de suas palavras e ações. A ética do desejo implica em não ceder ao ideal de uma cura completa e rápida, tá? Ao mesmo tempo que eu falei que a gente não vai segurar ninguém, a gente também não vai sair adoidando, dando alta para as pessoas, não, tá? E lembrando que quando uma pessoa abre fuga, né, da psicanálise, geralmente ela não quer ali entrar em contato com o sofrimento, com o que ela vai precisar mudar, com as suas próprias questões, porque pode ocorrer, às vezes a gente vai dar alta,
Às vezes o paciente ele vai entender que ele já pode ter alta e às vezes o paciente ele vai abrir fuga, ele vai simplesmente ó, fugir de você. Fugir de você, tipo, atrasar sempre nas sessões, é sempre inventar desculpa, sempre estar remarcando. Então, isso aí já é um sinal, né? Que ele ali tá meio que fugindo de ter o contato ali com a realidade do seu desejo. Então, a ética do desejo implica em não ceder ao ideal de uma cura completa e rápida, mas em acolher sempre, minha gente, sempre acolher o sofrimento do analisante e acompanhá-lo em seu processo de transformação, porque é lindo, gente. É lindo, é surreal o processo de transformação de uma pessoa. Pouco a pouco você percebe ali a pessoa caindo a ficha, a pessoa mudando, a pessoa vai chegar para você trazendo novidades bacanas, chegar para você, às vezes vai ter a recaída, vai, mas a pessoa vai chegar. O processo mesmo de transformação é lindo. O analista não deve impor suas normas morais, tá certo? Nunca. Mas sim ajudar o analisante a lidar com as suas próprias contradições e encontrar uma forma de viver com elas. Ui, quase eu fecho. O papel do analista, o analista na psicanálise, não é um juiz moral, né? Como eu falei, mas o interlocutor que se coloca ali em posição de escuta e acolhimento do desejo ali do analisante. A ética do analista está na sua capacidade de não ceder, tá? Ao próprio desejo de controlar o processo analítico. Isso é importante dizer, minha gente, porque a gente não vai ter o controle nas mãos. Apesar da gente conduzir o processo de análise, o processo analítico, a gente não vai ter o controle 100% ali do processo ali de análise, né? Então, se desprender desse controle também é importante, tá? E permitir que o analisante se responsabilize pelo seu próprio percurso. Em resumo, a ética da ação. Interpretação e desejo na psicanálise se manifesta na forma como o analista lida com o inconsciente, com o desejo do analisante e com a transferência. Porque pode ocorrer, tá, gente? Transferência contra transferência é outro ponto para vocês pesquisar, né? O tripé psicanalítico, que eu falei, e o processo de transferência. Eu estou anotando aqui, porque na próxima aula eu posso trazer mais esmiuçado contra transferência. Posso trazer mais esmiuçado para a gente, tá? Não se trata de uma ética moralizante, se eu já falei, nem mais de uma ética que busca a autonomia do sujeito, né? Isso aí a gente já viu. Bom, os princípios éticos, tá? Gravem isso. Primeiro ponto: não ceder ao desejo do outro. Não ceda. O analista não deve atender as demandas do paciente de forma imediata, mas sim investigá-las e interpretá-las, promovendo a autonomia do paciente em relação ao próprio desejo. Tá? Eu mesmo passei por esse percurso. Eu falei para minha psicóloga, eu trouxe uma demanda para ela e falei, poxa, eu tô tão ansiosa para ter alta. Mas essa ansiedade era no quesito de, tipo assim, de me livrar daquele sofrimento, sabe? Aquela situação. Ela falou, olha, a gente vai fazer um combinado. Quando você se sentir pronta para ter alta, você me fala que aí a gente... E aí você tem alta. Gente, eu já tenho uns 3 meses tratando esse sintoma, essa questão, e ainda não me dei alta. Tá? E é sempre às terças-feiras minhas sessões, e aí eu já fico já, às vezes antes de terça, já naquela coisa, aquela ansiedade, sabe? Para poder estar com ela, conversar e desaguar e entender um pouco mais de mim e das minhas questões. Para você ver como é o processo, né? Respeito ao inconsciente, tá, gente? A psicanálise, ela reconhece a importância. Gente, o inconsciente é um pilar, é um fundamento importante da psicanálise, tá? E a psicanálise, ela reconhece essa importância do inconsciente na determinação das ações e escolhas humanas, tá? A ética do analista se baseia em respeitar essa dimensão e em não tentar controlá-la ou suprimi-la. Se veio à baila, se conseguiu trazer do inconsciente para o consciente, deixa fluir, gente. O processo de análise é como o rio, a gente tem que deixar fluir, a gente não pode prender, tentar segurar, tamponar.
A gente tem que deixar o rio fluir, né? E ele mesmo ali vai encontrando seus próprios caminhos. A responsabilidade, é de responsabilidade do analista, gente, é a condução, né, do tratamento, mas também a sua própria formação e ética profissional. Assim, nunca percam esse desejo de estudar, de se atualizar, de se aprimorar, de participar de fóruns, de aulas, de salas, de workshops psicanalíticos, tá? É nossa função, é nossa responsabilidade, para que a gente possa ofertar o melhor para o nosso público, para as nossas pessoas, para os nossos alunos. A gente precisa estar nesse processo constante de formação, né? E manter a nossa ética, jamais falar de um colega psicanalítico ou psicólogo, jamais criticar, sabe, gente? Ele tem a linha dele de abordagem, de segmento, de tratar, deixa lá. Se não nos cabe, é melhor que nos calemos. É melhor do que a gente trazer alguma palavra vã, alguma palavra torpe, alguma palavra que possa machucar. As palavras, elas são vidas, mas elas também têm um poder de morte, tá? De ferir, de machucar alguém. Então, se for para sair besteira, bobagem da nossa boca, a gente, ó, se cala, tá? Então, isso faz parte da nossa ética, tá? E isso inclui, como eu sempre falei, a análise pessoal e a supervisão clínica, que é o tripé mesmo psicanalítico, né? Que seria a nossa análise pessoal, a nossa formação técnica, né, teórica, e a supervisão clínica. O tripé são três coisas: análise pessoal, formação técnica, né, teórica, e a supervisão clínica, né? A gente precisa entender se nossas questões não estão interferindo no processo. A gente precisa ter uma boa base técnica, teórica, para lidar com as queixas e as diversas demandas que aparecerão no nosso divã. E a gente precisa ter alguém mais experiente para nos orientar, para nos dar um toque, para, ó, Débora, ó, fulano, haja assim, esse caso você conduz assim. E você pode troca entre pares, a gente aprende com o outro, com um colega, né? Apesar do nosso curso ser um curso online, gente, tem um WhatsApp aí, dá para trocar com os colegas, ó, colega, e aí, sabe? É de nossa responsabilidade esse processo mesmo formativo, tá? Porque nem tudo vocês vão aprender aqui, gente, no curso. Essa é a verdade. A psicanálise é muito vasta, é muito profunda, é muito densa, né? E o tempo que a gente passa juntinhos é muito pouco. Então, assim, busquem, porque a psicanálise é uma fonte aí inesgotável. A neutralidade, minha gente, ó, o analista deve manter uma postura neutra em relação ao paciente. Lembra que eu falei no início da aula sobre a questão de religião, por exemplo, que não pode influenciar? Neutralidade, isso faz parte do nosso profissionalismo, da nossa ética. Esqueci de pegar uma água. Vamos lá. Bom, a abstinência se refere à renúncia do analista a satisfazer as demandas do paciente, tá? Mantendo o foco na análise do desejo e da transferência, tá? Ou seja, se abstenha de satisfazer as vontades do paciente. Ah, o paciente quer isso. Ah, quer. Mantenha o foco. A escuta, minha gente. A escuta atenta e a interpretação são ferramentas fundamentais na prática da psicanálise. Porque ela busca desvelar, né, os significados do inconsciente por trás das palavras e a ação do inconsciente. Lacan, ele traz isso, minha gente. Lacan, ele traz que o inconsciente é totalmente revelado por meio da linguagem, né? A interpretação é o ato de trazer à consciência do paciente o sentido do inconsciente, né? E de seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. A ética na prática clínica, no chão do divã. A ética na psicanálise não se limita a um código de conduta, tá? Não mesmo. Mas se manifesta na forma como o analista conduz a relação terapêutica. É uma ética que busca a verdade do sujeito, a partir do seu próprio desejo, e que visa a sua autonomia, né? Como eu falei, a liberdade do analisante. Autonomia nas tomadas de decisões, liberdade nos seus desejos, nas suas falas, nas suas posturas, né? É libertar de fato, né, o paciente. Conhecereis a verdade, né? Até um texto bíblico que a verdade vos libertará. Isso aí, gente, é a mais pura verdade.
Quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta. Então, quando a gente entende de nós mesmos, nos nossos desejos, a gente é liberto. E a nossa função enquanto analistas é conduzir esse processo. A ética na psicanálise é uma ética do sujeito, da singularidade. Singularidade, tá? Pois ninguém é igual a ninguém, tá? Cada sujeito é um sujeito, cada paciente é um paciente. Não tente encaixar a fala que você teve com um com o outro. O processo tem que ser fluido, é um rio, né? Não passa a mesma água pelo mesmo lugar mais de uma vez, tá? O processo ali tem que ser ao fluido, tá? Ela se manifesta na condução da análise, no respeito do inconsciente e na busca pela autonomia do paciente em relação ao próprio desejo. Como eu sempre trago, né? A autonomia do paciente. A ética da psicanálise é a ética do bem dizer, tá? Ou seja, é a palavra que conduz um efeito operatório no tratamento. Não tem um médico que ele tá lá, abre o paciente, corta, tira, costura, não sei o quê. A nossa função é operar por meio da palavra. Tá? O paciente ele vai ali sofrer um processo operatório mesmo, durante o tratamento dele. Bom, a provocação. Trouxe aqui uma provocação para vocês. Evidentemente, não estou tão convicto essa noite para dizer que, quando se faz psicanálise, sabe-se para onde se vai. A psicanálise, como todas as outras atividades humanas, participa incontestavelmente do abuso. Gente, eu trouxe essa citação de Lacan, cabeluda, e eu gostaria que vocês fizessem as suas contribuições, tá? Mas no final a gente abre, tá? Bom, a citação de Lacan, evidentemente, não estou tão convicto esta noite para dizer que, quando se faz psicanálise, sabe-se para onde se vai. A psicanálise, como todas as outras atividades humanas, participa incontestavelmente do abuso. Ela expressa a incerteza inerente, minha gente, à prática psicanalítica e a sua vulnerabilidade ao abuso, sabia? É. Ali nós estamos sujeitos a isso. No divã nós estamos sujeitos. Lacan reconhece que a psicanálise, veja bem, Lacan reconhece que a psicanálise, como qualquer empreendimento humano, não está imune a desvios e más aplicações, apesar de sua natureza como prática de cura. Lacan reconhece, minha gente, que a psicanálise ela pode sofrer desvios. Acredite. O processo ali analítico, né, não está escapo. É um processo vulnerável que pode sim ocorrer ali o desvio de algumas aplicações, né, por interesse próprio, enfim. Mas o que a gente espera é que não venha da gente, né, que estejamos bem preparados tecnicamente, que sejamos humanos, né, porque a psicanálise ela é um empreendimento humano. Por isso ela está vulnerável, né, e não está imune. Mas a essência dela é a cura, é a prática que cura. Tá? Mas a gente não pode deixar de trazer isso, essa fala de Lacan fundamental aí, super coerente. Né? O que é que nós precisamos ter, minha gente, para que isso não. Para que esses desvios e más aplicações não ocorram? Ética. Ética da ação, ética do bem dizer, neutralidade, abstinência, nada de querer satisfazer o paciente, o ego do paciente. Tá? Vamos analisar mais a fundo aqui essa citação. Evidentemente, não estou tão convicto esta noite para dizer que quando se faz psicanálise, sabe-se para onde se vai. Lacan enfatiza a natureza exploratória e incerta da psicanálise. Não é um caminho predefinido ou um destino garantido para o paciente ou analista. Ou seja, não existe uma linha de chegada. Não existe um caminho que foi traçado por alguém, que esse alguém venha e nos diga e nos conte, faça isso ou faça aquilo. Não existe uma fórmula, não existe um beabá, não existe um percurso concreto, definido ou realizado por alguém. A psicanálise, minha gente, é um caminho, sabe, que a gente não tem, como eu sempre falo, respostas prontas.
Não há um caminho predefinido ou um destino garantido para o paciente ou analista. A psicanálise, como todas as outras atividades humanas, participa incontestavelmente do abuso. Aqui Lacan aponta a possibilidade de a psicanálise, assim como outras atividades humanas, né, ser utilizada de maneira inadequada ou abusiva. Isso pode ocorrer tanto por parte do analista quanto do analisante, analisando. Estejamos atentos para isso, tá? As implicações. Bom, crítica à pretensão de conhecimento absoluto. Veja bem, ao ego, ao orgulho. Veja bem, hein? A citação critica a pretensão de que a psicanálise ofereça um saber completo, nada disso. E seguro sobre o sujeito. Pelo contrário, a psicanálise ela é uma ciência que se complementa. Você vê, gente, os teóricos, eles entre si trocavam cartas, trocavam figurinhas. Freud e Lacan trocaram aí por mais de 14 anos, né? Cartas, figurinhas, saberes. Então, não existe nada concreto. Seria uma pretensão nossa dizer que temos a fórmula. Mas a gente tenta. A gente não pode chegar e garantir cura, garantir transformação, até porque a psicanálise é uma ciência subjetiva. E sendo subjetiva, a gente não tem nada de exato, nada de concreto, nada de palpável. Né? Existe um processo, existe ocorrendo ali. Um processo de transformação, um processo operatório existe. Mas não é nada que você consiga pegar. Não é nada concreto. Não é 2 mais 2 que é 4. Não é uma ciência exata. Então, seria muita petulância, muita presunção, muita pretensão da nossa parte, né? Dizer que a psicanálise ela é completa. Pelo contrário, o tempo todo vem um ou outro aí para refutar mesmo, para complementar os saberes, para reler, né, os autores, os cientistas. É. Então, Lacan, como psicanalista, ele reconhece a complexidade e a opacidade do inconsciente, o que torna impossível uma previsão completa dos resultados da análise. Alerta sobre o uso indevido. Vamos lá. Lacan chama atenção para o perigo de a psicanálise ser usada para fins não terapêuticos, ou mesmo para prejudicar o paciente. Ele destaca a importância da ética e da responsabilidade na prática psicanalítica. Tá? A relação analítica como um campo de risco. Tenham sempre isso em mente. É sempre um campo de risco. Professora, vou sempre ter que estar em alerta? Sim, estado de alerta. Nada de muita amizade, gente, com o paciente. Nada de muita intimidade. Profissionalismo, ética, postura. Ah, professora, vai ter que ter uma distância, uma separação? Sim. Sim. Por que não? É um processo terapêutico, não é uma amizade, não é um coleguismo. Então vamos levar a sério, né? A citação aponta para o fato de que a relação analítica, embora possa ser um espaço de cura, também envolve riscos e possibilidades de abusos. É fundamental que o analista esteja atento a esses riscos e haja com responsabilidade. Em resumo, vamos fazer um resumão aqui? Em resumo, a citação de Lacan é um lembrete de que a psicanálise, como qualquer atividade humana, não é perfeita e está sujeita a desvios. Ela exige uma atitude crítica e vigilante por parte tanto do analista quanto do analisando. Criticidade, tá? Sejam críticos. Trouxe outra provocação, mas essa professora adora uma provocação, né? Claro, tem que ter, né? Agimos como se soubéssemos alguma coisa. No entanto, não é tão certo que a hipótese do inconsciente tenha mais peso que a existência da linguagem. Vamos de novo? Agimos como se soubéssemos de alguma coisa, é uma afirmação. Agimos como se soubéssemos de alguma coisa. No entanto, não é tão certo que a hipótese do inconsciente tenha mais peso do que a linguagem. Aqui foi Jacques Lacan, gente.
uma abertura da sessão clínica. Bom, a citação de Lacan, agimos como se soubéssemos de alguma coisa. No entanto, não é tão certo que a hipótese do inconsciente tenha mais peso que a existência da linguagem. Reflete uma tensão fundamental na psicanálise lacaniana. Lacan questiona a primazia do inconsciente como instância explicativa da ação humana. Ele questiona, né, por que o ser humano age dessa forma e culpa o inconsciente, né? Destacando a importância da linguagem na sua contribuição e manifestação, né? Ele traz Lacan ele traz a linguagem como um fator muito importante ali na Constituição. Então, assim, o que é que o ser humano ele está falando? Como é que ele se constitui e se elabora por meio da sua fala, né? Então, o inconsciente ele não pode ter mais poder do que isso. Ação e saber. Bom, a primeira parte da frase, agimos como se soubéssemos alguma coisa, sugere que muitas vezes agimos com a convicção de que entendemos as nossas ações e motivações como se soubéssemos o que estamos fazendo. No entanto, Lacan questiona a validade desse saber aparente, insinuando que pode haver uma desconexão entre o que acreditamos saber e a realidade subjacente das nossas ações. Às vezes a gente acha que sabe de alguma coisa, né? Mas as nossas ações estão tão distantes daquilo que a gente pensa que sabe, né? Inconsciente linguagem. A segunda parte da frase, no entanto, não é tão certo que a hipótese do inconsciente tenha mais peso que a existência da linguagem. Introduz a questão central da relação entre inconsciente e linguagem em Lacan. Lacan não nega a existência do inconsciente, veja bem, ele não nega, tá? Mas argumenta que ele não é uma entidade autônoma e separada da linguagem, né? Não é mesmo. Pelo contrário, o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem, gente. Ou seja, as leis que governam o funcionamento do inconsciente são as mesmas leis que governam a linguagem. Por isso que a gente pode conhecer tanto o indivíduo por meio da sua linguagem. Porque são as mesmas leis que operam na linguagem e no inconsciente. É certo que às vezes o que ele fala se contrapor, né? Vai de contra ao inconsciente, mas uma hora ele vai largar. Uma hora ela vai soltar ali no processo do divã, no processo analítico. Uma hora você vai entender ali como é que funciona o inconsciente dele como professora por meio da linguagem. Porque é a mesma lei, gente, que opera. Não é uma lei diferente. Não é que no inconsciente está uma coisa e na fala está outra. A primeira instância pode até ser, você pode ter até essa visão, mas depois ele vai soltar, ela vai soltar. Vai sair nas entrelinhas, Freud fala isso. O que a gente não fala, ó, as pontas dos nossos dedos, sai pelas pontas dos dedos. Linguagem como estrutura. Bom, Lacan ele utiliza, gente, a linguagem como ferramenta para compreender o inconsciente. Para ele, o inconsciente não é um lugar onde os desejos reprimidos são armazenados. Olha aí, ele já um pouco ali, batendo de frente ali com Freud um pouquinho. Para ele, o inconsciente não é o lugar onde os desejos reprimidos são armazenados, mas sim um sistema de significantes que opera de acordo com as leis da linguagem. A pessoa guarda ali, ó, os significantes, as coisinhas, né? E a mesma lei que opera na linguagem opera ali. Isso significa que o inconsciente se manifesta através dos processos linguísticos, como metáforas, né? E etc. Bom, o inconsciente como estrutura. A frase de Lacan, portanto, aponta para a ideia de que o inconsciente não é uma força misteriosa, tá, gente? Independente, ela se revela por meio da nossa linguagem, né? Ela é modelada através das nossas linguagens. Ela possui, sim, suas regras, seus mecanismos, né? É o que permite a manifestação e a interpretação do inconsciente. Em resumo, Lacan, através dessa citação, nos convida a refletir sobre a relação entre ação, saber aparente e a linguagem como estrutura fundamental do inconsciente.
Ele nos lembra que o que pensamos, que sabemos, pode ser apenas uma construção linguística. Olha isso, gente. O que a gente acha que sabe pode ser apenas uma construção linguística. E que a compreensão do inconsciente passa pela análise da linguagem e dos seus mecanismos. Tá? Como é que a gente vai analisar o inconsciente do nosso paciente? Pela linguagem e seus mecanismos, as suas construções linguísticas. Tá? Lembrando que Lacan ele traz que o inconsciente ele não é um ser, algo misterioso, né? Mas ele está ali estruturado através da linguagem. É ético chegarmos no divã, no campo analítico, desde os dados de nós mesmos, tá? Essa frase aqui foi eu que coloquei, porque eu achei, sabe, uma frase que sempre vem na minha mente, que vem mesmo do coração, sabe, gente? É ético chegarmos no divã, no campo analítico, desde os dados de nós mesmos, longe de preconceitos ou opiniões formadas, porque isso pode ser prejudicial demais para os nossos pacientes. E eles não merecem isso, né, gente? Eles estão pagando, eles estão ali pelo melhor. Então, seja o melhor profissional que você pode ser. Chegue desnudado de si, dos seus conceitos, das suas éticas, das suas formulações morais, da sua religião, daquilo que você tem como base, daquilo que você pensa que é família, que acha que é família. Sabe, minha gente? Chegue desnudado. Em Freud, ética e moral são conceitos distintos, tá? Embora relacionados. A moral para Freud refere-se ao conjunto de regras e normas sociais, frequentemente impostas pela cultura e pela religião, que visa controlar os impulsos instintivos do indivíduo. Ou seja, não haja assim, não se comporte assim. Antes de transar, tem que casar. Né? São coisas ali impostas pela religião, pela família, pela cultura local, tá? Então, a moral é isso. Já a ética, da perspectiva freudiana, está mais ligada à relação do indivíduo com o seu próprio desejo, com a sua própria satisfação. Ou seja, a moral é aquela tensão do outro, da religião, da cultura para a gente. E a ética, gente, é a nossa relação com o nosso desejo, com o nosso próprio desejo, né? E com a busca de satisfação, mesmo diante das restrições, ó, impostas pela moral. Deu para entender isso? A moral, né, é o sistema externo de regras. E já a ética dentro da psicanálise está mais ligada ao meu próprio desejo, né? Ao que eu faço diante dessas imposições morais. Moral em Freud é vista como um sistema externo de regras e normas que visam a repressão dos impulsos instintivos, né, do id, especialmente os sexuais e os agressivos. Está ligado à noção de superego, né? Id, ego e superego, viu, minha gente? Importante é estudar esse conceito. Está ligado à noção de superego, a instância psíquica que internaliza as normas sociais e familiares, gerando culpa e ansiedade. Pode levar à repressão do desejo, à alienação do sujeito, que se vê ali muitas vezes obrigado, né, a renunciar à satisfação de seus impulsos em nome da ordem social, tá? Então, a moral é isso, né? Como eu falei, há algo externo ali que tensiona o sujeito a agir de tal forma, a reprimir seus instintos, né, mais impulsivos, de ordem especialmente sexuais e agressivos. A ética para Freud. A ética na psicanálise refere-se ao trabalho do sujeito com o seu próprio desejo, buscando uma forma de satisfação que não seja puramente destrutiva ou alienante, tá? Então, a nossa função dentro do divã é fazer com que o indivíduo ele tenha contato sim com o seu desejo, mas que ele busque formas de canalizar isso, né? Fazer com que esse desejo, que muitas vezes é instintivo, é agressivo, vai fazer com que ele canalize, com que ele domine isso, né? Com que ele transforme, né? Com que ele tenha satisfação de forma que não seja destrutivo, né? Nem para ele, nem para o outro, tá? Não se trata de uma adesão a um conjunto de regras pré-estabelecidas, mas de uma busca por uma posição singular diante da lei e do sujeito e do desejo.
ou seja, diante da moral e da ética, dessa tensão, né? Aí. Envolve uma análise, a análise e a elaboração dos conflitos internos, a compreensão dos próprios desejos e a busca por uma forma de satisfação que não seja destrutiva, né? Ou autodestrutiva, como eu falei, que não destrua a si nem ao outro. A relação aqui entre ética e moral. A psicanálise para Freud não se propõe a julgar a moralidade das ações, tá? Como eu falei, se o sujeito bebe ou não bebe, se o sujeito vai transar antes de casar ou não. Não é isso, mas sim de compreender os mecanismos psíquicos que levam o indivíduo a agir de determinadas maneiras, tá? A ética freudiana, portanto, não é um sistema moral. É uma forma de lidar com os conflitos entre o desejo e a lei, entre a pulsão e a cultura. A ética na psicanálise está ligada à busca pela verdade do sujeito, mesmo que essa verdade seja dolorosa. Como eu falei, né, no início, mesmo que você tenha que colocar o sujeito ali em contato com a sua dor, com o seu sofrimento, para que ele se liberte, né, para que ele crie a consciência, para que ele age de forma autônoma frente a isso. A ética na prática psicanalítica, o analista, na perspectiva freudiana, não impõe suas próprias normas, né, morais ao paciente, mas acompanha o paciente em busca por compreender seus próprios desejos, gente, e conflitos, tá? O analista deve estar atento aos movimentos do inconsciente e aos efeitos da moral sobre o paciente, tá? Isso é importante, viu, gente, no processo aí de análise de vocês, né, com os pacientes. O analista deve estar atento aos movimentos do inconsciente, ó, a linguagem, a tradução por meio da linguagem, e a esses efeitos, né, os efeitos da moral sobre o paciente. As normas religiosas, culturais, familiares, né, impostas mesmo pela sociedade, as normas externas. E sejam atentas a isso, né? Mas sem julgar ou condenar, tá? A ética da psicanálise está ligada à liberdade do sujeito, à sua capacidade de se responsabilizar pelos seus desejos e encontrar formas de satisfações que não sejam destrutivas. Como eu falei, nem para si nem para o outro. E aqui eu trouxe um deverzinho de casa. A prova é boazinha, a prova vai dar um prazo aí para vocês fazerem, tá? Dever de casa, a construção de uma redação acerca do que seria a ética dentro do divã. Vocês podem acrescentar trechos ou citações de autores, sempre colocando as referências, tá? Com bibliografia, bonitinho. Ó, faz uma capa, Instituto AMA, né? Turma 12 de formação em psicanálise, professora Débora, disciplina ética na psicanálise. Faz uma capa bonitinha, põe lá seu nome, né? Seu e-mail, tudo bonitinho, faz uma capa, faz uma introdução, faz bonitinho, gente, uma introdução, tá? Se tiver que citar autores, citem. Freud, Lacan traz bastante sobre isso, tá? Coloca as referências e me enviem por e-mail, tá? Eu gostaria que vocês ficassem livres para fazer. Eu estou aí também disponível no e-mail, tá? Vocês podem me contatar, professora, me explica tal coisa, tá? E a gente vai discutir sobre isso na próxima aula, tá? O prazo é até a próxima aula. Professora, quando é que eu vou ter a próxima aula ética na psicanálise? Vai ser disponibilizado para vocês, tá? Provavelmente seja daqui a 15 dias, tá? Provavelmente, não estou dando certeza. Provavelmente seja daqui a 15 dias, ética na psicanálise 2. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso na próxima aula, no nosso próximo encontro, tá? Então façam essa redação. Não precisa ser uma redação muito extensa, tá? Mas façam com amor, com carinho, com dedicação, tá? Essa redação vai ficar disponível, né, na AMA, na AMA Nacional, inclusive, né? Então, assim, façam com carinho, com amor. Como eu falei, eu estou disponível no e-mail. Vocês podem me contatar. Eu sempre respondo, sempre que eu vejo, respondo. Eu vou dar um retorno também, um feedback, porque eu vou ler todos. Todas as redações eu vou ler e vou dar um feedback, tá? Agora eu vou abrir aqui a. Eu vou abrir a tela aqui. Abram os microfones de vocês.
Ai, meu Deus. Quero ir aqui para interromper compartilhamento. Pronto. Eu interrompi aqui, galera. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Vamos bater um papinho aqui. A gente ainda tem alguns minutinhos. A Priscila colocou aqui boa noite, Débora. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui os presentes. Alex, Cauana, Priscila. Vamos lá, galera. Vocês me ouvem, me escutam? Abram os microfones de vocês, por gentileza. Alex, Cauana, Priscila Barbosa. E tem alguém logado aí pelo computador. Todos me ouvem? Vamos interagir um pouquinho. Ah, tá. Beleza. É, computador sou eu também. Vocês gostaram do tema da aula de hoje, minha gente? Vocês gostaram? Vocês conseguiram compreender? Ficou alguma dúvida? Conversem aqui com a Pro, abra o microfone de vocês, vamos interagir um pouquinho. Vocês estão interagindo pelo chat, né? Estão com vergonha da Pro? Queria ver os rostinhos de vocês. Onde eu estou tem barulho, tudo bem, Cauana? E você, Priscila? Ficou alguma dúvida? Tem alguma dúvida, Cauana, Priscila? Falem aí para mim. Já que vocês não querem abrir, não podem, né? Enfim, abrir o vídeo, o microfone. Falem aí pelo chat, que eu estou com o chat aqui aberto. Ficou alguma dúvida? Façam uma redação, tá bom, galera? Por favor. A próxima aula vai ser comigo também, Ética na Psicanálise 2. E eu acho que a gente ainda tem mais algumas disciplinas aí pela frente. Pronto, perfeito, então. Então a gente pode encerrar nossa aula. Ficou alguma dúvida? Podemos fechar então a aula de hoje. Qualquer dúvida, gente, eu estou disponível nesse e-mail, tá? Vou só dar mais uma conferida. Alex, Cauana e Priscila. Pronto, perfeito. Podemos encerrar, galera? Desejo uma ótima noite, então, para vocês, já que não temos mais nada a acrescentar, né? Desejo uma ótima noite para vocês, uma excelente semana aí de estudos. É, entendam mais desse tema, tá? Façam a redação, fico no aguardo, interajam comigo lá via e-mail. Eu sigo à disposição de cada um de vocês, tá? Desejo sucesso nessa empreitada aí, tá? Uma semana abençoada pra gente, que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Tchau, tchau, galera.
Vou sair aqui. Tchau, tchau, gente.